Bom dia a todos, iniciando a gravação do dia de hoje. Tudo bem, Júlia? Então vamos lá. Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Vou tirar esse. Tudo bem, Thaís? Vou compartilhar minha tela para a gente começar um outro assunto que faz parte também desse grupo aí de assuntos que a gente está estudando, que é a primeira lei, né? Ela fala da segregação dos caracteres, mas a segunda ela fala da segregação independente. Eu estou esperando aqui espelhar para vocês. Deixa eu tirar um bocado de internet aqui para não consumir muita e não travar. Esse assunto ainda está nessa apostila 3, né? São assuntos extensos, porque, via de regra, né, é interpretação e cálculo, probabilidade, né? Inclusive, ontem findou o prazo da entrega da nossa atividade, né? Chuchuzinhos, a segunda lei de Mendel, ela, ela fala da segregação independente. A gente já estudou mitose e meiose, né? Mas especificamente a meiose, porque é a meiose que vai formar o quê? Gametas, né? Ela que vai produzir o espermatozoide e produzir o óvulo. E a meiose, qual é a principal característica dela? Ela é reducional, isto é, uma célula 2N vai dar origem a 4 células N. O que isso significa? 2N diploide e N haploide. O que é isso? 2Ns é que vai ter o conjunto completo de cromossomos daquela espécie. Então, exemplo, o número 2N do humano é 46 e o número N do humano é 23. Ok? Por quê? Nos gametas vão ter metade do número de cromossomos, né? Por quê? Porque quando o espermatozoide, que é 23, se juntar com o ovócito, que é 23, vai gerar um indivíduo de 46, né? 46 cromossomos, beleza? Então, para formar o espermatozoide, ele houve, né, a divisão celular, primeiro a reducional, depois a equacional, né, meiose 1, meiose 2, e produziram aí células haploides. Então, para você entender agora, né, como que vai funcionar essa distribuição, tá? Tem a ver com reprodução, e tem a ver com análise de mais de uma característica. Então, antes a gente estava analisando o quê? Por exemplo, se o indivíduo era albino, se ele era míope, ok? Se a flor era branca, se a semente era amarela, se a semente era verde, se era lisa ou se era ela rugosa. Eu estava analisando uma característica só, né? Azão, azinho. O indivíduo ele ia ser azão, azão, só para pegar um exemplo, pode ser qualquer letra, tá? O indivíduo ele podia ser azão, azão, né? Azão, azinho ou azinho, azinho, ok? Poderia ser desse jeito. Agora, eu vou analisar duas características juntas. Por isso que a segunda lei de Mendel ela é chamada também de dihibridismo, ou duplo heterozigoto, tá? Eu vou analisar duas características. Então, eu vou analisar o quê? Azão, azinho, que é uma categoria de uma característica dentro de uma categoria, só que vai estar junto aqui, ó, Bzão, Bzinho, né? Eles vão estar o quê? Em cromossomos separados, tá?
Então, Azão, Azinho vai estar num cromossomo, né? E Bzão, Bzinho vai estar em outro cromossomo. Então, é mais ou menos assim, ó. Tem aqui um parzinho, né? Azão, Azinho. E aqui no outro, então aqui, por exemplo, e aqui, por exemplo, Bzão, Bzinho, tá? Ah, pode ser só duas, Fernanda. Pode ser três características? Pode. Pode ser quatro, cinco, inúmeras características, tá? Por isso que ela é chamada também de quê? Polihibridismo, tá? Pode acontecer de ser inúmeras características, não só de hibridismo. De hibridismo vem de duas características, polihibridismo vem de várias. E o que que acontece? Essas características aqui, elas vão o quê? Segregar independente. Na hora da divisão celular, elas segregam independentes, elas não estão juntas. Então, pode haver combinações aqui. Pode acontecer combinações, tudo bem? Tudo certinho? Dúvidas? Sim, não? A gente vai ter alguns problemas aí que eu vou mostrar essa segregação aí. Beleza? Aqui, então, foi aonde que acontece essa segregação? Lá na meiose 1, na anáfase, né? Anáfase 1. Então, tocando aqui, é só para vocês relembrarem, a gente acabou de falar disso, de meiose, né? É onde eu tenho aqui, ó, uma célula, que ela vai ter, ó, aqui, ó, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, né? Os parzinhos, os cromossomos, isso aqui é um indivíduo, né? Os cromossomos estão duplicados, no caso aí, Azão, Azão, né? Bzão, Bzão. O Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, é que ele está analisando mais de uma característica, tá? Aí aqui, ó, nesse sentido aqui, ele teve a primeira divisão, né? Começou a divisão, na verdade, ó, os cromossomos aqui na placa equatorial, né? Na metáfase. Aí teve a divisão 1, né? Meiose 1, que ó, dividiu aqui o número, ó, 2 foi para cá e 2 foi para cá. Aí vai começar o quê? A segunda divisão. A segunda divisão, ela também, aqui, ó, foi para o equador, né, da célula, a metáfase 2, e depois, quando termina a metáfase, no finalzinho, né, na cariocintese, vai haver a divisão. Então, aqui, ó, perceba que um Azinho e um Bzinho veio para uma célula. O outro Azinho, outro Bzinho veio para outra célula. Aqui embaixo, mesma coisa, ó. Um Azão e um Bzão veio para uma célula, um gameta, e o outro Azão e outro Bzão veio para outra. Aí vamos lá para a outra divisão, né? A outra possibilidade que pode haver aqui, nessa divisão aqui, ainda com os mesmas características, meiose 1, divisão, né? Ver que metade dos cromossomos foi para uma célula, a outra foi para outra, né? Você vê que essa divisão aqui, ela é reducional, né? Aí depois vai para a placa equatoriana de novo, na metáfase 2, para ocorrer a divisão. Aí perceba que um Azinho e um Bzão foi para uma célula, e outro Azinho, outro Bzão foi para outra. E aqui embaixo, um Azão e um Bzinho foi para uma, e um Azão e um Bzinho foi para outra. Isso aqui são as possibilidades que podem acontecer, tá? Bom dia, Lila. São as possibilidades que podem acontecer. Por isso que perceba que assim, ó, estão em cromossomos separados, ó. O Azinho está num cromossomo e o Bzão está no outro. E aqui, o Azão está em um cromossomo, o Bzão está em outro, né? Ó, o cromossomo portador do alelo dominante é o Azão. Orienta-se para o mesmo polo que o cromossomo Bzão. Aqui, então, aí você vai ter na mesma célula um Azão e um Bzão. E eu no outro, um Azinho e um Bzinho. E quando é o contrário, né? Eu tenho ali, eu estou
em homozigose ali, em heterozigose. O Azinho e o Bzão aqui na outra, numa célula, e o Azão e o Bzinho numa outra célula, ok? Então aqui é para mostrar como que vão funcionar essas características, né? Como que elas se segregam, é por causa da divisão celular, que essa divisão celular é, é para formar gametas, ok? Então, mais uma vez, ó, Mendel analisou a transmissão combinada de diversas características de ervilha e concluiu que os fatores para as duas ou mais características distribuem-se independente para os gametas. E esse princípio ele é conhecido como lei da segregação independente. A segunda lei ela fala disso, tá? Lei da segregação independente. Cuidado que muitas provas, né, ela pergunta isso. Que a primeira lei é a lei da segregação, mas aqui a segunda é independente. Porque elas estão aqui em cromossomos separados. Então, na prática, como é que funciona isso? Eu tenho aqui a ervilha, que ela é amarela e lisa, né? Você vê que ela tá mostrando uma característica, duas características, não só uma, amarela e lisa. E aqui, verde e rugosa. Perceba que a amarela e lisa é dominante ou recessivo? Olha para mim, escreve aí para mim. Isso aqui, ó, que está representando a ervilha verde e lisa. Isso aí, Júlia, ela é dominante. Como que eu sei disso? Está representado pela letra maiúscula, tá? É dominante. E a outra, olha, recessiva, né? Me fala aí, as características que estamos analisando, elas são homozigotas ou heterozigotas? Lembre-se de que esses conceitos são importantes. Eles são empregados nos problemas e você precisa saber. Por que é heterozigoto, Gustavo? Mas heterozigoto não significa que tem dois. Não somente porque tem dois. Azão é homozigoto ou heterozigoto? Então, por que essa aqui que a gente está olhando não é homozigota também? Não é porque tem letras diferentes. Lembra que eu falei, eu iniciei essa aula falando, estamos analisando agora duas características, não só uma. Porque se fosse azão-azinho, tudo bem. Azão-azinho é heterozigoto, tá? Não existe, gente, heterozigoto dominante também não, tá? Ou é homozigoto recessivo ou é dominante. E heterozigoto? É heterozigoto. Tá? Heterozigoto também é chamado de híbrido, tá? Porque existe diferente. E homozigoto significa puro, tá? Então, o que Mendel fez? Em todos os problemas dele, ele analisou as características puras. Perceba que, olha aqui, Vzão, Vzão. Ele não botou um Vzão, Vzinho. Se fosse Vzão, Vzinho, Júlia e Gustavo seriam heterozigoto. Mas aqui é Vzão, Vzão, Rzão, Rzão, tá? Ah, mas o Vzão é uma letra e o R é outra. Tá, ok. No início, eu já tinha falado sobre isso, que a gente está analisando duas características agora. E essas duas características são puras. Então, não são heterozigotas, elas são homozigotas. Aqui é a mesma coisa, ó, Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Também são características puras, ok? Então, o que ele fez? Ele pegou dois indivíduos puros, um amarelo liso e o outro verde rugoso, tá? E tirou aqui os gametas. Então, lembra lá da primeira aula, eu falei assim, o indivíduo que é azão, azão, bezão, bezão, que tipo de gameta que ele vai formar? Lembra que a gente fez? Azão e bezão. E o indivíduo que é azão, azinho, que tipo de gameta que ele vai formar? 50% azão e 50% azinho. Aqui é a mesma coisa, a gente tem que tirar gameta. Porque o que cruza? É gameta, né? A gente está falando de reprodução sexuada. Sendo assim, a participação de gametas, né? Eu não vou cruzar um indivíduo inteiro ali, né? Então, eu vou cruzar o quê? Os gametas. Então, eu tiro o gameta. O indivíduo que é vezão, o que ele pode dar de gameta? Vezão. E o indivíduo que é rizão, o que ele pode dar de gameta? É rizão. O indivíduo que é vezinho, o que ele pode dar de gameta? Vezinho. E o Rzinho?
E o Rzinho, Rzinho? Rzinho. Isso aí. Então, tirei gameta, deu tudo certo. O que que eu vou fazer? Eu vou juntar. Perceba que o Vzão, por ser amarela, e o Vzinho por ser verde, não são cores. Então, eles têm que ficar juntos, ó. Vzão, Vzinho. E aqui, o liso e o rugoso são texturas. Então, o que que eu vou ter que colocar junto também, ó? Perceba que o Rzão e o Rzinho estão juntos. Ah, Fernanda, mas a semente ficou parecida com a geração parental aqui. Ok, mas ficou parecido o quê? O genótipo ou o fenótipo? O que que essa aqui de baixo, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, tem em comum com a Vzão, Vzão, Rzão, Rzão? O genótipo ou o fenótipo? Isso aí, Gustavo, mandou ver. Fenótipo. É a característica, tá? É a característica, é aquilo que dá o nome, beleza? Por quê? Porque geneticamente eles são diferentes. Olha aqui. Esse aqui é Vzão, Vzão, Rzão, Rzão. E esse aqui, Vzão, Vzinho. Desculpa. Esse de baixo é Vzão, Vzinho. Rzão, Rzinho. Ok? Aí, o que que a gente faz agora? Cruza eles. Porque o Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, o que que ele é? Ele é gameta, tá? Sendo assim, eu vou ter que cruzar o que agora? Os gametas. Tudo bem? Tem que cruzar os gametas. E aí, ele juntou aqui agora, ó, esse aqui. Então, porque como são os mesmos, aí a gente tem que tirar os gametas, né? Tem que tirar os gametas. Aí ficou aqui, ó, Vzinho, porque ele pegou esse aqui, ó, Vzão, Rzão, aí botou aqui. Aí pegou o Vzão com Rzinho, botou aqui do lado. Aí pegou o Vzinho com Rzão, botou do lado. E o Vzinho com Rzinho, botou do lado. Ele tirou os gametas dele. Ele pode produzir todos esses gametas ali. Aí ele cruzou com um de outra. Aí, como ele vai cruzar com um de outra, ele tem que repetir aqui, outra igual, né? Por isso que repete tudo, ó. O que tiver nos extremos aqui, ó, Vzinho, Vzinho Rzinho, Vzinho Rzão, do outro lado, Vzinho Rzão, ele vai cruzar. E aqui dentro saiu uma proporção. Aqui, antes a gente, lá no quadro de Pineia, a gente tinha o quê? 4 resultados. Aqui, a gente tem 16, né? Por quê? Ao invés de uma característica que a gente está analisando, a gente está analisando dobrou essas características, né? Então, 4 vezes 4, 16. 6 aí, resultados agora. Ó. 16 genótipos, né? Na verdade, 16 genótipos e fenótipos é sempre na proporção 9, 3, 3, 1. Mas se você observar, ó, 9 de 16 elas têm o genótipo Vzão, Rzão, traço. 3 de 16 são rugosas amarelas e vão ter esse genótipo aqui. 3 de 16 vão ser lisa e verde, vão ter esse genótipo aqui. E somente uma das 16 ser recessiva. Você observar, ó, uma das 16 aqui é recessiva. Vamos lá para a outra ponta? Somente uma é homozigota dominante. E aqui é homozigota recessivo, né? Se você olhar pelas laterais aqui, ó, são iguais também, ó. Iguais, iguais aqui, né? Aqui também, ó, iguais, iguais, né? Se você observar, elas são iguais, né? Tanto numa ponta quanto na outra. Aqui, aqui, né? Beleza? Então, esse resultado aqui, aí o chuveirinho não vai... Calma, Júlia, eu vou mostrar, isso aqui é uma representação para você entender, assim, globalmente. Mas a gente não precisa de fazer desse jeito. A gente pode fazer separado.
Então, nesse caso, pode usar o chuveirinho? Pode. Só que o chuveirinho, para fazer isso aqui, vai ficar meio tumultuado, tá? Aí eu vou ensinar depois para vocês como que faz separado. Depois junta no final, tá? Que aí você tem que interpretar o que o problema está querendo dizer, beleza? Ó, então aqui, o que que a gente fez? Pegou puro, né? Só na representação. Pegou ele puro, puro, geração parental. Tirou os gametas, ó, se ele tem Vzão, Vzão, eu desço com um V para cá. Se ele tem Rzão, Rzão, eu desço com Rzão para cá. Tá cruzando puros, então vai ser assim, desse jeitinho. Ele tem Vzinho, Vzinho, eu desço com Vzinho para cá. Ele tem Rzinho, Rzinho, eu desço com Rzinho para cá. Então, isso aqui são os gametas que eu quero cruzar. Juntei tudo, deu isso aqui. 100% dos indivíduos vão ser desse genótipo aqui. Toda vez que eu cruzar os puros para duas características, uma dominante e uma recessiva, ele vai me dar esse resultado aqui em F1, tá? Aí eu quero cruzar o F2. Eu quero ter o resultado da F2. F2 é aquele resultado de 16 possibilidades, né? Então, o que eu tenho que fazer? Aqui eu tenho que tirar gametas também. Então, aqui eu fiz, ó, Vzão, deixa eu pegar aqui. Eu fiz aqui, ele, ó, Vzão, Rzão, tá aqui, né? Vzão, Rzinho, tá aqui. Vzinho, Rzão, tá aqui. Ah, Fernanda, você falou lá nas aulas anteriores que o maiúsculo tem que vir na frente. Aqui não. Por quê? Eu estou analisando duas características. O Vzinho, ele significa a cor da semente. E o R, a textura da semente. Então, são duas características distintas. Então, eu posso colocar desse jeitinho, sim. Tá bom? Eu tenho que colocar na ordem daquilo que tá, né? A cor, se eu estou usando primeiro a cor da semente tem que vir primeiro, tá bom? E aqui, por último, ó, o Vzinho com o Rzinho. Aqui. Então, esses são os meus gametas. Aí eu ponho no quadro de Pinet, né? Um lado e boto o outro. Então, vou colocar aqui para vocês verem. Ó. Foi exatamente o que apareceu no slide anterior, naquele coloridinho ali, tá? Eu coloquei aqui, ó, todos os gametas aqui, né? Do lado de cá. E todos. Verifiquem se não são iguais, ó. O que tá aqui, o que tá aqui. Por quê? Isso aqui meu, ó, vai ser a minha F2. Isso aqui que eu vou desenhar, as 16 possibilidades, vai ser a minha F2. Ok? É bem confuso, né? É, um pouquinho. Mas é prática, tá, Gustavo? É prática. Mas depois eu vou ensinar uns macetes, aí vai ficar fácil. O negócio é que assim, é igual matemática, você tem que fazer os problemas, resolver os problemas para poder aprender, tá? Beleza. Vamos para um problema então, né? Um problema aqui de interpretação, né? Vamos lá. Vou para a gravação aqui pra gente fazer. Então vou dar, é bem tranquilinho, ó. Vamos, primeira coisa, começa do quê? Do começo, né? Do 1, né? Vamos analisar o 1 primeiro. Ó. Um pesquisador averiguava a transmissão de caracteres em vegetais. Né? Ah, professora, vegetais têm isso também? Sim, querido, querida. Vegetal também tem célula, vegetal também faz divisão celular, né? Inclusive, Mendel analisou o quê? Planta, né? Primeiro, para descobrir a genética, né? Só a gente não. Ao longo de gerações, determinados por genes que se segregavam independente. Primeira lei ou segunda lei de Mendel? Escreve aí para mim. Segregavam independente. Isso aí, segunda lei, Júlia. Cruzando o quê? Dois indivíduos homozigotos. Como é que esse indivíduo, né? Dois homozigotos. Então ele cruzou o quê? Ó, dois homozigotos, sendo um dominante e um recessivo. Então o que que ele fez? Exatamente o problema que a gente acabou de fazer, né? Ele cruzou, ó,
Vzão, Vzão, Rzão, Rzão. Um dominante. Esse aqui é o dominante. Né? Tem representado por letra maiúscula. E um Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho, porque é um recessivo. Então, esse aqui é o excessivo. Né? Ele cruzou. Como resultado. Ah, tá. Ele obteve a primeira linhagem na qual promoveu a autofecundação. Então, o que ele teve aqui, ó? A primeira linhagem, ó. Ele tirou os gametas, né? Eu não vou fazer os cálculos aqui, porque é aquele cálculo que a gente fez, né? Então, ele teve como resultado a F1, né? Para ele fazer a F2, o que ele faz? Um processo chamado de autofecundação. Ele pega os gametas da F1 e cruzam entre eles, né? No caso, a plantinha, todas as plantinhas da F1 e cruza entre elas, tá? Porque ele está analisando, nesse caso aí, heterozigotos, né? Ele autofecundou. Aí está perguntando aqui, ó, como resultado, obteve 4 tipos de fenótipo. Olha a proporção. Essa proporção que ele teve. É exatamente a proporção que Mendel analisava, né? Quantos caracteres esse pesquisador estava analisando? O problema já está me mostrando, ó. Aqui, 1 caractere, 2 caracteres. Então, resposta 2. Acertaram? Isso aí, Júlia. 2, Gustavo. Você está duplicando. Lembre-se, eu mostrei até onde está, ó. O Vzão e o Vzinho, né? E o Rzão tá em outro. Beleza? Difícil essa de interpretar? 2 caracteres. Gustavo, seria 4 se fosse assim, ó. Esse aqui são 4. Ok? Poderia ser 5? Poderia. E assim por diante. Eu estou analisando aqui, ó, 1 característica, 2 características, 3, 4, 5. Mas quando você faz, Júlia, fica facinho depois de fazer. Quando você analisa o que está sendo, você interpreta, né? E depois você faz o cálculo. Então tem que interpretar para não fazer cálculo demais. Mas aí é aos pouquinhos. Pode relaxar aí que vai dar certo. Tá bom? Vou apagar isso aqui. E aí a gente segue aqui. Vamos para o segundo? Vamos ver o segundo aí. Mais 2 minutos aí para fazer. Em ervilhas, os genes que determinam sementes lisas e amarelas são dominantes em relação aos genes que determinam sementes lisas e rugosas. Exatamente, não mudou nada aquilo que a gente já resolveu nos problemas anteriores. Então, lisa e amarela são dominantes e verdes e rugosas são recessivas. Lembrando que nós estamos analisando 2 características, segundo a lei de Mendel. Considerando uma planta de semente lisa, ela é de semente lisa. Então, o que eu já vou tá, ó. Eu já vou pegar, ela tem semente lisa e amarela. Então eu sei, vou começar pela cor, né? A, peraí. Então eu vou analisar aqui semente lisa e amarela de híbrida. Então, como que eu vou fazer aqui? Eu tenho que pensar na semente lisa e amarela. Então, eu vou pegar aqui, amarela, assim, traço. E ela é lisa. Lisa, ela é representada pelo Rzinho, pelo Rzão traço. Lembra que são 2. Então, por enquanto. De híbrida, olha a palavra. Se ela é de híbrida, ela não é pura. Não sendo pura, eu sei que ela é assim, ó.
Dúvidas sobre isso aí? Como que eu encontrei? Como que eu analisei? Já sabia que lisa é dominante e que amarela também. E que são representados por letras maiúsculas, né? Aqui, ele me pediu de híbrida. Quer dizer, híbrida duas vezes. Eu já falei que sinônimo de heterozigoto é híbrido, né? Se é de híbrido, é duas vezes. E sinônimo de homozigoto é puro. Não pode haver essas informações nos problemas. Então, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Aí tá pedindo agora para você assinalar a alternativa que apresenta a porcentagem de gametas. Então, o que a gente tem que fazer? Vamos tirar a gameta, né? Eu tenho que tirar os gametas. Eu não tenho que fazer isso só para tirar a gameta? Ó, isso aqui com isso, né? Isso com isso com isso com isso. Tá vendo? Ó, pode fazer o chuveirinho para tirar a gameta. Ah, professora, eu me embolo todo. Ah, então vamos fazer um diferente? Dá pra gente fazer um assim, ó. Dá pra você colocar aqui, ó, Vzão. Não é o Vzão e Vzinho. O Vzão, com V, ele não se cruza, não, tá? Que ele é uma característica dominante e outra recessiva. Aí bota um Vzinho aqui. Deixa eu botar ele menor para não confundir. Ó, Vzinho. Aí você vai botar, ele tem que cruzar aqui com Rzão e ele tem que cruzar com Rzinho. Aqui é a mesma coisa, ele tem que cruzar com Rzão e ele tem que cruzar com Rzinho. Então tem que fazer isso aqui, ó. Vamos ver o resultado? O resultado vai dar Vzão, Rzão, Vzão, Rzinho. Vzinho, Rzão, Vzinho, Rzinho. Bom, 4 tipos de gametas, né? Que ele vai dar. Aí, o que a gente tem que prestar atenção agora? Olha o finalzinho. Assinale a alternativa que apresenta a porcentagem de gametas produzidos por essa planta com pelo menos um gene dominante. Então, Gustavo, eu já falei disso. No problema anterior, eu falei, ó, professora, o Vzinho ele tá na frente do Rzão. Pode ficar? Deve. Por quê? O Vzinho representa o verde. E o Rzão representa. Desculpa, o Vzinho representa isso, o verde. E o Rzão representa o liso. São duas características diferentes. O que o Vzinho não pode ficar é na frente do Vzão. Entendeu, Gustavo? Aqui a gente está, mais uma vez, Gustavo, a gente está falando de duas características, né? A segunda lei de Mendel. Agora presta atenção no que ele está pedindo aqui, ó. Ele quer pelo menos um gene dominante. A gente está lidando com probabilidade. Então, quem que eu descarto aqui? Pelo menos um gene dominante. Quem que eu descarto? Isso aí, Júlia. Eu vou descartar esse aqui, ó. Ele quer pelo menos um, né? O que deu o resultado? O que vocês marcaram? Isso aí. Um, dois, três. Três, né? Em quatro. Três em quatro. Então, resposta 75%. 75% vão ter, né? Pelo menos um gene dominante, ó. Esse aqui tem dois, mas ele quer pelo menos um, tá bom. Esse aqui tem um, tem. Esse aqui tem um, também. O último que não tinha. Beleza? Show? Então vamos tocar o bonde. Mais umzinho aí. Vamos ver se vocês vão acertar essa. Então aqui é a união dos gametas deles, né? Azão,
né? Janaína doou azão e o Pedro doou azinho. Janaína doou o bezinho, o Pedro doou o bezão. Aí o bezão vem na frente, porque a gente tá falando da mesma característica, ok? Aí, imagina a gente ter que fazer aquele chuveirinho de tudo isso aqui. Dá para fazer? Dá, mas vai dar um trabalho danado. Aí agora eu vou começar a ensinar os macetes. Como que eu analiso, quando eu vejo a quantidade de gametas que tem? Eu vou pegar aqui o número 2, porque, por ser aqui um parzinho, né? Elevado a n, n, quem é n? É o número de heterozigotos. É o número de heterozigotos. Então, quantos heterozigotos eu tenho aqui? Nisso aqui. Conta aí para mim, quantos heterozigotos tem?